Eu queria que vocês abrissem a Bíblia então no livro de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler um texto bem grande até. Para trazer uma narrativa daquilo que Deus ministrou ao meu coração nesses dias. Não é uma palavra que ainda está fechada ainda. Vou trazer uma primeira parte daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente finaliza ela. Capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 1. Onde fala sobre o endemoniado de Gadareno. Versículo 1 em diante diz assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Garazenos. Aqui está na minha tradução. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e mesmo com cadeias não podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou-o, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. 8. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasses para fora daquela região. Ora, andava ali, pastando pelo monte, uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anunciar-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Só esse texto por enquanto. É um texto um pouquinho extenso que eu li aqui, mas ele tem uma história muito rica e nós já ouvimos diversas ministrações até sobre ele. Palavras de libertação, de cura, porque aqui realmente demonstra isso. É um
texto propício para isso até, né? De falar de pessoas endemoniadas, possessas, sem controle, né? Acorrentada, né? Aqui a Bíblia fala e relata explicitamente sobre isso. Mas eu não quero pegar essa base, eu não quero pegar essa parte, ainda que a história, né, aqui nos relata isso. Mas eu quero fazer o pós-cura, o pós-libertação aqui. Porque quando essa história linda aconteceu, a Bíblia relata aqui para nós que aquele povo, quando viu o que Jesus fez com aquele homem, e que o espírito saiu, aquela legião saiu daquele corpo, e que foi para aquela manada de porcos, aquela manada de porcos, ela se precipitou no abismo, e caiu e se afogou. Não é isso que nós lemos aqui, não? E quando aconteceu isso, que aquelas pessoas que apacentavam esses porcos, o relatou na cidade, os proprietários daqueles porcos, a cidade ficou, eu não sei se a palavra correta seria essa, mas ficou com medo do que aconteceu. E clamaram, pediram para que Jesus saísse da terra deles. Foi o que nós acabamos de ler. Correto ou não? E aí, dentro desse cenário, nós vemos que tem muita gente que tem medo realmente de Jesus entrar e de repente, né, fazer um milagre. Porque errado não estão, quero dizer bem claro para vocês, errado eles não estavam. A gente tem que entender o cenário que eles estavam vivendo, né? Ali eles vendiam, eles comercializavam, aquilo talvez era a profissão, era o ganha-pão deles, entendeu? E de repente não viram 10 porcos cair, eles viram 2.000, cerca de 2.000 porcos. Perderam, aqui entre nós tomaram um grande prejuízo, né? E aí de repente aquela civilização ali, aquele povoado começou de repente a ver em risco o que Jesus poderia fazer então com os outros. Eles ficaram com medo. É natural esse temer, né? Mas o que me chama mais atenção nessa história, olhando para desse cenário, é que aquele homem, ao ser liberto, ele quer seguir a Jesus como todos aqueles que são libertos por Cristo querem fazer o quê? Segui-lo, quer andar com ele. Mas Jesus falou para ele o quê? Para ele ficar na cidade dele e ali mostrar, falar, pregar, falando no nosso linguajar aqui, né? Aquilo que Jesus tinha feito. Mostrar para as pessoas o que Jesus tinha feito. E eu chego numa conclusão, talvez assim, um pouco grotesca, talvez, dizendo a grosso modo, de que ele ficou ali não para limpar a barra de Jesus. Talvez poderia até ser isso, mas não vejo dessa forma. Eu vejo que ele ficou ali para mudar a história. Porque alguns tiveram um certo consentimento daquilo que não era aquilo que Jesus queria passar. E Jesus deixou alguém representando ele naquela cidade. E eu quero trazer isso para os nossos dias. E essa é a palavra correta que eu quero usar, que nós estamos aqui para representar o nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes não estamos aonde Deus, de repente, aonde nós talvez queríamos estar, mas nós estamos onde Deus quer que nós estejamos. Para mostrar a todos que estão ao nosso redor, porque aquele homem ficou para mostrar para todos que estavam ao redor dele, o que Jesus fez em nossas vidas, o que Jesus fez na minha e na sua vida. Eu falo isso com uma propriedade, porque irmãos, alguns aqui conhecem meu testemunho, não dá tempo de falar que é muita coisa, mas na minha adolescência, no começo da minha juventude, eu tive que sair daqui dessa região.
por N situações, por N confusões, né, que eu me meti, que eu me envolvi. Eu tive que abandonar minha família, sair, porque senão talvez eu não estaria nem aqui, né, porque, né, o envolvimento com as coisas erradas, e as pessoas me perseguiam, né, queriam até me matar até naquele período, e eu tive que fugir daqui. Irmãos, eu vivi em vários lugares, diversos lugares, né, sul de Minas, interior de São Paulo, na região praiana também de São Paulo, né, morei em Santa Catarina, né, morei em diversos lugares. Fiquei praticamente 4 anos perambulando em diversos lugares. E um dia eu voltei para cá. E quando eu voltei para cá, não deu um ano cheio, o Senhor me chamou. E a primeira coisa, quando Ele me chamou, Ele falou assim: olha, era aqui que eu queria fazer a obra na tua vida. Que aqui todo mundo conhecia o teu testemunho. É aqui onde eu vou ter a representatividade daquilo realmente, do que eu era, do que eu estou sendo. Como estão entendendo o que eu quero dizer aqui? E é dentro da nossa casa, e é dentro da nossa parentela, que as pessoas conhecem quem realmente nós éramos. Talvez algumas pessoas ouviam dizer que aquele homem morava em sepulcros, mas a família não, a família vivia isso, ia lá de vez em quando tentar convencê-lo, talvez, né? A Bíblia diz aqui que eles tentaram prender ele por diversas vezes, e nem os grilhões, que seriam aquelas correntes, nada conseguia prender. Ele tinha uma força fora de si, né? Porque estava realmente possesso, ele estava atormentado literalmente. E aí, quando viram aquela situação de libertação, eu creio que a Bíblia diz que eles se maravilhavam. A Bíblia fala que eles se alegraram. Claro que alguns não, como nós lemos aqui. E para que esses alguns pudessem ver o que Deus fez, ele deveria estar ali no meio para mostrar o que Deus fez. Como nós estamos aqui hoje. E entre a nossa parentela, vamos dizer assim, entre onde nós vivemos, há uma palavra que nós usávamos muito há um tempo atrás, que é o nosso oikos, né? O nosso grupo de relacionamento, né? Nós temos um grupo onde nós nos relacionamos constantemente. Essas pessoas conhecem a nós e sabem daquilo que nós estamos vivendo, mas também elas são as pessoas que nós temos acesso de contar as maravilhas que Deus está fazendo, né? E eu creio fielmente nisso, irmãos. Sabe por quê? Porque esse não é o único dos nossos exemplos. Aqui a Bíblia fala que esse homem, ele ficou naquela cidade, não conta quanto tempo. Aqui o mais importante não é o tempo, mas sim que ele aceitou um chamado, ele aceitou um propósito sobre a vida dele. Ele poderia ter batido o pé e falar: não, eu vou seguir, ou Jesus ter ido e ele, vou pegar um próximo barco, eu vou atravessar para Galileia, vou junto com ele. Mas ele assumiu aquela identidade de ficar e de ser aquilo que Deus queria que ele fosse naquela cidade, naquele local. Ser a referência, de mostrar o milagre, de ser um milagre vivo, mostrar para as pessoas, contar para as pessoas do milagre de que ele era naquele lugar. Mas um texto que me chama a atenção também é o texto daquela mulher samaritana, aonde nós vemos lá em João, no capítulo 5, se eu não me engano. Só para não ficar na minha palavra, eu quero ler esse texto. É um texto só, um versículo só. João. Não é 5 não. João 4. João 4, versículo 39. O que está escrito aí? Vamos lá. Ó. João 4, 39 diz assim: olha, depois de todo o relato daquilo que Jesus fez com aquela mulher ali, de água e tal, no versículo 39 diz assim: olha, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tem feito. Aqui a Bíblia fala bem claro que quando ela voltou para sua cidade, que era do lado, né, no caso, ela voltou, Jesus fala para ela voltar realmente, e
contar para todo mundo o que Deus tinha feito com ela, que Jesus tinha feito através dela. E ali a Bíblia diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Então não é um fato isolado que eu estou pegando do demoniado de Gadareno. Nós vemos que Jesus fez isso em diversas outras formas. Interessante que quando o apóstolo Paulo também está ensinando para a igreja de Coríntios, quando ele fala a questão ali dos dons, dos membros, ele fala que Deus dá a cada um segundo aquilo que é útil. Quando ele fala em Efésios 2, ali no versículo 9 ou 10, ele fala que ele faz para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua grandeza. Então ele começa a falar que ele faz porque ele quer mostrar o poder dele. Só que eu quero fazer uma observação em cima disso, que eu sempre faço até, mas eu quero fazer com um pouquinho mais de ênfase hoje. Jesus, ele tem o poder de curar. Jesus, ele tem o poder de libertar. Jesus, ele tem o poder de transformar vidas. Mas o objetivo que ele veio a essa terra foi para salvar. A missão dele não foi vir dos céus. Deus não foi para ele, que a tua missão aqui é vir na terra curar. Ele curava para mostrar que ele tinha poder. Ele libertava para mostrar que ele tinha todo o poder. Mas a missão que ele veio foi para salvar-nos, nos reconciliarmos com Deus, termos direito e acesso livre ao Senhor, à salvação. Esse foi um dos principais objetivos dele vir até aqui. Vencer a morte, vencer o pecado para nós, mostrar que era possível, para nós termos salvação. Só que ele, quando eu leio esses textos, ele fala assim, olha, nós precisamos agora olhar e ver que o que nós mais vemos muitas das vezes são críticas. Porque fulano, porque ciclano, porque beltrano, como aqueles homens viram a manada de porcos caindo, e eu fico imaginando tanto de conversa que não deve ter visto, tido ali naquele momento, e Jesus sabiamente deixa um homem e fala assim, olha, você vai ganhar, você vai mostrar o que eu fiz aqui. Tipo, Jesus não é que ele não tinha tempo, eu acredito que ele poderia ter parado, mas ele tinha um propósito de salvar a todos. Ele tinha que continuar a sua missão, e nesse canto de continuar a missão, ele deixou pessoas para representá-lo. E eu acredito que Jesus, ele deixou eu e deixou você neste lugar, nessa sociedade, nessa comunidade, para representá-lo de quem ele é, do que ele fez, o que ele vai fazer. Muitas das vezes o pastor pode não estar indo na casa de alguém, mas um irmão está indo e está representando, porque o pastor está fazendo outra obra em outra casa. E nós temos que entender que igual esse homem que era um gadareno, ele não ficou ali para substituir Jesus, mas ele ficou para representar o Cristo. E nós estamos aqui como embaixadores do Senhor, para representá-lo, para mostrar que Jesus salva. E que para salvar ele vai curar, que ele vai libertar, que ele vai transformar vidas. Como eu fui transformado um dia, como você que está me ouvindo, que está assistindo, que está aqui, que está na tua casa, também foi transformado e foi liberto também. Nós estamos aqui para representar, nós estamos envolvidos, irmãos, no melhor, talvez não, certeza absoluta, no maior plano que existe na face da terra, que é o plano de salvação. Você e eu temos o privilégio de participar na maior estratégia existente na face da terra. Na maior batalha também, concordo. Na maior guerra, talvez sim, também. Mas eu e você fazemos parte desse maior projeto. E representamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não que não vamos olhar para as críticas, no sentido aqui bem figurado e bem ilustrado com a palavra
daqueles homens. Eu não sei o que é aquele gadareno. A Bíblia aqui não fala como que ele lutou com essa questão. Mas a Bíblia me diz que ele ficou ali para representar Jesus. É isso que eu quero me basear nesse lugar, nessa hora. Sabe, ele não olhou o tamanho da dificuldade, ele olhou para o tamanho do desafio. Ele tinha um desafio ali. Mostrar que Jesus não era apenas aquele que destruiu, mas aquele que libertou. Que libertou, ainda que teve um certo prejuízo, concordo, teve um certo prejuízo. Mas ele mostrou o que ele poderia fazer. Da mesma forma que ele dá, que ele pode tirar, ele pode dar também. Então eu acredito fielmente nisso. E agora, eu quero que você entenda nessa questão uma coisa. Ele poderia ter jogado a culpa para qualquer pessoa. Ele, como eu falei, ele poderia ter relutado ali. Eu li esses dias, até numa matéria na faculdade, comentei até com o Juan uns tempos atrás. Nós aprendemos muito que sobre quando nós temos um problema, um conflito entre nós, muitas vezes nós tentamos terceirizar o problema dizendo que é dos outros. E nós costumamos dizer de olhar para a janela. O pastor até comentou isso domingo. Eu falei, é isso aí, entendeu? Às vezes a gente olha para a janela e a gente nós aprendemos que nós temos que olhar para o espelho. Que muitas vezes o problema não está nas pessoas, está em nós. Mas esses dias eu ouvi algo profundo, que eu, além de olhar para o espelho, eu tenho que entrar dentro do espelho, eu tenho que confrontar ele. Porque eu tenho que olhar para mim, eu tenho que confrontar em mim e olhar para mim de lá para cá e falar assim, você está errado. Eu tenho que aprender com os meus erros. Porque você sabe de onde você veio. Nós estamos falando de uma pessoa que foi transformada. Você sabe o que Deus transformou. Mas você sabe também o que Deus ainda pode transformar e fazer com você. O potencial que você pode ter, maximizar na sua vida, não é da forma que talvez nós estamos minimizando. Você sabe o que é maximizar e minimizar, né? É pegando a tela do computador lá, lembrando disso. Lembra disso não? Maximizar é abrir a tela cheia. Minimizar é colocar a tela escondidinha na barrinha de tarefa embaixo. Tem muita gente que está só escondidinho na tela, está fazendo que está online, mas não está online, está só escondidinho, minimizado. Deus quer maximizar você, mostrar o teu total potencial. Deus quer mostrar do que Ele já fez, mas para isso você tem que se confrontar no espelho. Você tem que mostrar que você é maduro o suficiente de confrontar a sua personalidade, seus erros. Eu estou num grande conflito nisso nesses dias, porque eu sei que, eu tenho falado até para minha esposa. Essa semana mesmo eu falei para ela, eu vou fazer 50 anos, cara. Eu já até brinquei com ela, estou na ladeira abaixo agora. Eu estou em crise. Porque eu preciso fazer mais. Eu preciso me dar mais. Eu não posso me contentar com pouco. Não quero ser soberbo, entenda, não é isso, gente. Não é essa a questão. Eu não posso me basear pelo que eu já fiz. Não é plano de carreira. Eu não tenho fundo de garantia a receber com 40% depois do que eu fiz. Não é isso. O que eu fiz ontem ficou no dia de ontem. Vai servir de experiência, mas hoje eu tenho que fazer de novo. Como estou entendendo o que eu quero dizer? A gente está aqui para representar. Sair da nossa, talvez da nossa zona de conforto mesmo. Essa é a palavra correta. Mas eu preciso me confrontar. Esse homem ficou sozinho ali para ganhar a família. Para Deus fazer um milagre, não precisa que muitos creiam, precisa que um creia e se posiciona. Um creia e se posiciona. Para que as coisas possam acontecer, não precisa de muitos, precisa que um creia. Quantos creem aqui? Então eu vejo que milagres estão acontecendo no nosso meio. Histórias ainda vão mudar através de você. Você pode ser ousado e olhar para o teu irmão que está do teu lado e falar assim, histórias vão mudar a partir de você. Histórias vão mudar a partir de você.
a partir de você, vaso. Histórias vão mudar a partir de você. Quando você não começar a olhar para o que o irmão está fazendo de errado, deixando de fazer, independente se deu uma falha ou não deu uma falha, deu uma pane no meio do circuito, irmão, você tem que estar alinhado com o Senhor. Você tem que estar de pé. Olha para a cruz, olha para o espelho e se confronta no espelho. Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar agora. Realmente, eu creio que nós temos uma missão nessa terra. Aleluia. Eu não vou esquecer nunca disso. Eu sempre falo isso e não precisa sonhar o meu sonho, mas eu sempre falo que eu não vou esquecer porque é meu sonho, é meu. Mas eu terceirizo para vocês se vocês quiserem também, não tem problema com isso não. Eu sonho um dia de chegar nos céus. Eu vou lutar para que isso aconteça. Vocês já sabem, alguns já sabem disso já. Mas um dia chegar no céu e alguém bater nas minhas costas e falar assim: obrigado, Ale, por ter me ajudado a chegar até aqui. Eu sonho com isso um dia. Eu sonho com isso, porque eu tenho uma missão de ganhar outros. Eu tenho uma missão de levar outros comigo, de ganhar outros. Eu quero que você saia daqui nessa crise de ganhar outros. Sabe, você precisa, eu preciso ter relacionamento de novo com os não crentes. E eu tenho um monte deles, porque é da minha família mesmo, um monte que a gente ora por eles. Precisamos disso. Eu necessito, é o meu combustível. Ver pessoas que precisam de Deus, para mim mostrar que Deus está em mim também. Mostrar para elas que Deus seja em mim, que Deus já fez em você, irmão. Pensa nisso, a tua história pode mudar outras. Você tem esse chamado de mudar histórias, vidas, a partir daquilo que Deus fez em você. Não é por você, é através de você. Não é o que você tem a oferecer, é o que Deus tem dentro de você que vai exalar, que vai inundar outros, que vai transformar vidas. Eu creio, Deus. Eu creio que o Senhor está mudando, Pai, essa nossa atmosfera. Deus, que possamos ser apaixonados por almas, Deus. Apaixonados pela Tua justiça, pela Tua verdade, Deus.